Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast Pega a Lição, nosso encontro semanal de estudo da lição de Escola Sabatina Jovem. E antes da gente começar, roda a vinheta. Pois é, nós estamos aqui no 13º encontro, o último encontro desse trimestre, mas já tem lição nova chegando por aí, você já deve estar com ela nas mãos e semana que vem já tem o nosso novo encontro com essa nova lição que vai ser uma bênção. Mas como você sabe, todas as semanas eu recebo pessoas muito especiais por aqui e hoje eu estou recebendo o time de Oinho, o time do Um Ano em Missão, né? E estou aqui acompanhado do pastor Leonardo. Tudo bem, pastor Léo? Tudo bem sim, pastor Gabriel, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, estamos aí com peso total, né, para esse dia maravilhoso aqui com você. Maravilha, então, pastor. O pessoal já percebeu pelo sotaque, você é de onde, pastor Léo? Sou de Salvador, na Bahia. Olha aí, baiano, rapaz, baiano Terras da baianas. terrinha. E hoje me parece que tem mais gente do Nordeste aqui te acompanhando. Quem é que tá te acompanhando hoje Tem aqui? sim, tem mais 2 missionários aqui que fazem parte ali com a gente, né, do Ano em Missão. Eu vou deixar que ele se apresente. Bom, eu sou Isaac, sou missionário do OIM, sou de Parnaíba, no Piauí, né? E para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês. Olha aí que legal, Parnaíba no Piauí. Isso mesmo. Que legal, muito longe daqui, Isaac? Um pouquinho, Um viu? pouquinho? Quantos anos você tem, Isaac? Eu tenho 21 anos. 21 anos, que legal. E o que te motivou a vir pra missão, Isaac? Nossa, eu me senti chamado por Deus. Se né? sentiu chamado por Chamado Deus. por Deus e não pensei duas vezes. Veio dedicar 1 ano em missão. 1 ano em missão. Uma Legal. vida em missão também. Uma vida em missão também. Você já estava estudando, você estudava o que lá? Sim, eu sou estudante de letras português, deixei lá nas mãos de Deus, quando voltar, eu vou continuar. Que legal, Isaac. Parabéns pela sua atitude aí. Muito bacana. Mas vocês não estão sozinhos. Hoje nós temos aqui uma dama, Isso né? mesmo. Uma lady aqui conosco, né? Então se apresenta aí, por favor. Eu sou Cleidiane Araújo, sou da Bahia, mas eu já moro aqui em São Paulo há uns 7 anos, sou jornalista. E decidi fazer um ano em missão porque foi um chamado que eu recebi quando eu tinha 15, 16 anos. Então, demorei um pouquinho, aí uns 13 anos, para realmente decidir obedecer o chamado, mas vim e está sendo uma experiência maravilhosa. Que bom, Cleidiane. Então demorou 13 anos aí, 13 mulher. Olha só anos. pra você dar chamado. Mas no final das contas se preparou, se capacitou. Agora falou assim, agora eu tô pronto, agora eu vou lá viver esse chamado. É isso? Exatamente. Todas as circunstâncias que foi acontecendo, Deus foi me preparando para tomar a decisão de deixar tudo, deixar um trabalho para vir para um ano em missão. Que bacana. E Cleidiane, me dá licença aqui, deixa eu pegar essa lição aqui. Eu tenho que mostrar isso aqui pra você que tá em casa. Bendito que tá em casa, dá uma olhada nesse trem aqui, dá uma olhada nessa lição. Isso é uma lição estudada. Faz um close aqui pra mim nessa lição, olha só. Cara, tem aqui as marquinhas, olha só como tá bonita essa lição, toda estudada. Dá uma olhadinha. Cleidiane, você tá de parabéns, olha só. Você que tá em casa, meu filho, minha filha, você tem que ter uma lição assim estudada, preparada, tá legal? Rascunha tua lição, marca, grifa, faz tudo. Por quê? Porque você precisa sugar tudo que a lição pode te oferecer. Não é isso, Cleide? Exatamente. Muito bacana. E a gente tá aqui na última lição e a gente tá agora já indo para o dia, né? Estamos aqui no final de junho e eu queria só dar um recadinho para você que tá em casa. Você que tá em casa sabe que tá se aproximando. O nosso super encontro na Mega Vigília APAC. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre atrás, vai nas nossas redes sociais, vai lá no @jovensapac, tá aparecendo aqui embaixo pra você, @jovensapac ou @Gabriel G. Manuel e corre atrás porque os ingressos estão acabando, bendito. Estão acabando os ingressos, você vai ficar de fora desse culto que vai ser maravilhoso. A nossa mega vigília vai ser no NASP esse ano e nós já temos ali convidados confirmados conosco. Ministério Faces, Mateus Riso, nós temos também Coral Adoradores, nós temos o A4 que vai estar conosco também. Nós temos o pastor Eduardo Batista, nós temos o Ministério Vox, nós temos o pastor Rafael Santos, nós temos o pastor Cândido Gomes e muitas coisas boas. Então você está vendo que vai ser uma programação de peso. Então não fica de fora. Corre lá nas nossas redes, pega, garante o seu lugar para você estar com a gente que vai ser uma noite de bênção. Mas tendo dito isso para você, você não veio aqui para ficar comigo de bate-papo. Você veio aqui para estudar a lição, não é isso? Então nós vamos iniciar com uma oração. Pastor Léo, ora pra gente, por favor. Oremos. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudar a última lição desse trimestre. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a compreensão necessária para que, na discussão, passarmos o melhor de Ti para as pessoas que estão nos assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito obrigado, pastor Léo. Última lição, uma lição tão poderosa foi essa lição de Apocalipse, né? Que pena que já terminou ela. E agora nessa lição nós temos aqui como título Iluminados por Deus. E o que vocês acharam da primeira tirinha aí? Fala pra mim, essa tirinha veio com 2 quadrinhos e eu achei bem interessante. O que vocês acharam aí? Muito interessante, viu, pastor? Se você for pegar o texto áureo da semana, que está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 1 ao verso 4, vai fazer um convite ao povo, né? Ao seu povo. Deus fazendo convite ao seu povo. Ele convida esse povo para sair de Babilônia. E aí a gente pode pensar várias coisas, né? Desde lá, quando foi fundado em Babel, depois onde o povo ficou ali também escravo em Babilônia, no tempo de Nabucodonosor e outros reis, Sim. até o ponto em que ele agora, em Apocalipse, convida o seu povo para sair de lá. E na tirinha você percebe aí que tem um pouco do povo dele espalhado por vários lugares, né? Jesus, ele vai falar nos evangelhos que tem ovelhas em vários apriscos. Sim. E aqui tem, pelo menos na primeira parte, um casal ali aparentemente estudando a Bíblia e sendo iluminado por esta mensagem de esperança. E quando ele é iluminado, você percebe que ele carrega a bateriazinha dele ali e ele sai, né, para iluminar outras pessoas também com essa mensagem que eles agora receberam. Que legal, né? Uma tirinha bem completa aí, né? Muito bem colocado, pastor Léo. Eles são carregados e depois eles saem para levar, né? Uhum. O que vocês acharam, meninos? Isaac, Cleidiane, qual a opinião de vocês com relação a essa tirinha? Na primeira tirinha a gente vê alguém estudando a Bíblia, né? Colocando a Bíblia como a palavra que liberta, a palavra que ilumina, como diz o Salmo, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nos mostra também, se a gente pensar nos eventos finais, de que quando nós pegarmos hoje, estudarmos, ter um relacionamento com Cristo, agora estaremos preparados para os dias finais. Porque somente isso nós conseguiremos tomar as decisões certas de obedecer. Eu tenho uma coisa bem importante numa frase que diz o seguinte, que a verdade liberta, o engano seduz e leva à perdição. Então... Gostei dessa frase. A verdade liberta, o engano seduz e leva à perdição. É isso? Isso. Muito bacana essa frase, hein? Porque aí nos mostra de que se nós tivermos, por exemplo, fazendo da Bíblia a verdade todos os dias do nosso guia, podemos ter certeza de que nós não seremos enganados lá nos dias finais. Isso aí. É isso aí. E fazendo a junção aqui do texto-chave, do título, da tirinha, eu só posso pensar em preparação, né? A gente vê esse casal se preparando, né? E a comunhão é o ponto-chave, né? Que vai fazer a diferença na vida do cristão nos momentos finais. E nós vemos que, além deles estarem estudando a Bíblia, eles estão orando também, né? Então mostra a importância da oração na nossa vida. Muito bem colocado ali, Isaac. Pastor Gabriel, também ao estudar eu percebo aqui, né, na lição, que o mundo que nós vivemos hoje é comum a gente ver uma escuridão ou trevas, aparentemente. Sim. Né? E às vezes é através de guerras, de destruição, de pessoas, crianças morrendo de fome em várias partes do mundo, até mesmo do nosso país. Quando eu vejo isso, eu vejo a mão de um inimigo, que é o inimigo de Deus, tentando, aí, de alguma forma, fazer com que a humanidade, a cada dia, ela se perca em várias coisas que acontecem no dia a dia. Mas a mensagem de esperança que tem no capítulo aqui 18 de Apocalipse nos revela que Deus ele não deixa, né, o teu povo no ermo. Ele está ali o tempo todo cuidando. Então isso é importante, né? A mensagem dos últimos dias que ilumina este mundo, ele vem para iluminar o povo dele que às vezes pode até estar em trevas, né? Com a mão de Satanás ali sobre eles, mas Deus vem para tirá-los dessas trevas, né? E trazer para sua maravilhosa luz. Exatamente. Esperança. Muito bem colocado, pastor Léo. E até aí a gente vê agora, no final dos tempos, né? A Bíblia, ela realmente vai trazer as pessoas das trevas para a luz. Como Paulo fala, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, né? Paulo coloca isso. E agora, meninos, quando a gente começa a olhar para essa lição, a gente percebe uma igreja que ela está em ascensão. Uma igreja que ela está em ascensão, quero dizer no seguinte, não no seu progresso na terra, mas caminhando para o seu encontro com Cristo. E isso é muito curioso agora, porque no tempo final... Isso vai ser imprescindível para essa verdade que está sendo pregada. E o que vocês têm a me dizer sobre essa igreja que está ali agora com os eventos finais? A lição até colocou assim, mais cedo ou mais tarde os eventos finais vão começar a se desenrolar. E com todo respeito ao autor da lição, eu gostaria de dizer que os eventos finais já estão se desenrolando, né? Glória a Deus por isso, porque a gente já está vendo os sinais acontecendo, a volta de Jesus é uma certeza e dentro de pouco tempo vai acontecer, se Deus quiser. Nós não podemos marcar o dia e a hora, mas pegando e parafraseando Paulo, que dizia já nos nossos olhos o verão, né? Então, assim, com o ardor do coração de alguém que quer muito ver Cristo, eu prefiro crer que logo isso acontecerá. Mas como que fica a igreja de Cristo diante dessa esperança? E aí? Então, a igreja de Deus, ela não pode ficar
de braços cruzados, né? E a gente vê esse movimento aí, a gente faz parte desse movimento, e eu destaquei nessa lição, né, a necessidade que nós temos de resgatar essa identidade, né, que começou lá no movimento, no Grande Desapontamento, né, no século XIX ali, e nós temos que ter esse senso de missão, né? Nós não podemos nos ver como superiores a outras pessoas, mas com uma responsabilidade maior, né? E essa mensagem, as mensagens angélicas tem que ser levada, né, para o mundo. E eu destaquei aqui um texto do livro Mensagens Escolhidas, o volume 2, ali o capítulo 47, que eu achei muito interessante. Ellen White diz assim: irmãos e irmãs, apelo para vós como adventistas do sétimo dia, para serdes tudo quanto esse nome significa. Há risco de afastar-se do espírito da mensagem. Então essa é uma grande advertência para a gente. Nós fomos chamados por Deus. Nós somos chamados, e eu gostei muito do que você falou, Isaac, de um resgate da identidade. O movimento adventista começou com uma identidade clara. E essa identidade clara era uma pregação que anunciava a volta do rei. Sim. Era isso. Será que nós nos perdemos um pouco dessa identidade? Você acha que nós podemos criar mais laços com essa identidade? Você acha que nós devemos recuperar a identidade? O que você acha, Cleidiane, sobre isso? Acho que a gente deve recuperar sim, porque ao longo do tempo, por mais que a gente represente a igreja ali de Laodiceia, uma igreja morna, a gente não precisa ser uma igreja morna. Jesus nos chama para a gente sermos quentes, para nós proclamarmos a verdade. E muitas vezes nós vivemos uma vida muito só de teoria. E Jesus nos chama para viver a prática, porque naquela época os grandes pioneiros, eles viviam na prática. O evangelho era um evangelho que eles colocavam em prática todo dia. Então, quando nós decidimos colocar o evangelho em prática, nós decidimos viver o que Cristo nos ensina em prática, nós seremos capacitados e receberemos o poder do Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam no Pentecoste, e nós conseguiremos completar a obra que foi nos confiada. Então, Jesus nos chama para a gente ser testemunha dele. Agora, nós precisamos aceitar o chamado e avante para anunciar e proclamar essa mensagem que foi nos confiada a cada um de nós. Então, o chamado foi feito para a gente, pastor El, desde o começo. Foi sim. A gente vai estar em um período, nesses últimos dias, né, que a igreja que é apostatada, ela vai se unir junto com o mundo. Né? Isso já aconteceu lá no passado e vai haver novamente isso. E isso é necessário que aconteça, pelo fato de que a igreja, Cristo já falou que vai chegar um momento que vai separar o joio do trigo. Então é o momento do peneiramento da igreja, onde aqueles que não estão enraizados na verdade ou na videira que é Jesus Cristo, o que vai acontecer? Eles não suportarão, eles vão ser enganados, eles desistirão, eles não vão persistir na fé que um dia eles defenderam, né, com todas as forças que eles tinham. Agora, também, por outra parte, tem um povo que ele sempre foi fiel. Né? Eu costumo de chamar de remanescente. A gente vai lá pro Velho Testamento, a gente vê um profeta se queixando lá, certo momento, de que só tinha ele como remanescente, como adorador de Deus, e até que Deus levanta e fala: não, querido, né? O Elias, não é só você, tem mais 7.000. Isso vai acontecer agora também. Né? Então, a peneiração, esse peneiramento vai acontecer, e realmente uns vão abandonar aquilo que um dia defendeu, mas tem os fiéis que permanecerão firmes. Né? E este momento, né, eu trago aqui até um recado para quem está assistindo para a gente. Esse é o momento de agora a gente segurar a bandeira de Deus, levantar, hastear essa bandeira e mostrar para o mundo quem é o Deus Criador. Né? Aquilo que tem lá porque essa mensagem do capítulo 18 tem ligação total com as três mensagens angélicas. Né? Só uma continuação, na verdade. Então a gente tem que levantar essa bandeira e chamar, né, um povo que está em algum lugar neste momento, e a gente chamar eles para sair dessa Babilônia, que, como eu falei aqui, né, é uma igreja apostatada junto com o mundo se unindo para tentar, de alguma forma, derrubar um povo que Deus escolheu para ser seu. Então, a mensagem ela vem para restaurar, ela vem para fazer despertar, e aqueles que vivem a mensagem também vivem agora um compromisso de missão. Quer dizer, eu fui salvo para salvar. É basicamente isso? Isso mesmo. Todos que foram salvos, um dia, ele foi salvo, né, para salvar outras pessoas. Tem alguns textos de Ellen White que eu gosto muito. Ela fala, né, que todo verdadeiro discípulo ele nasce no reino de Deus como missionário. Né? Isso é a mais pura verdade. Quando a gente descobre Cristo, quando a gente recebe aquela mensagem que enche o nosso coração e a gente começa a ficar em uma alegria tamanha que a gente não aguenta ficar calado. A gente quer o quê? Eu tenho que espalhar essa mensagem. A gente sai por todo canto, né, por onde a gente passa, a gente fala: você conhece Jesus? E agora começa a falar de Jesus. E não somente a gente fala, né, mas várias experiências eu já tive que calado, a pessoa chega perto de mim, nunca me viu, as vestes
às vezes não era nem de cristão, ou aparentemente não era, e ela pergunta, você é cristão? E aquilo ali me enchia de alegria, e eu já tinha a oportunidade também de falar assim, eu sou cristão, e ali já falava dessa mensagem que eu tinha recebido, e que de alguma forma até eu, às vezes, sem falar nada, conseguia passar para ela, e ela conseguia ver em mim Cristo. Que legal. Isso mesmo. Realmente é. E agora, meninos, como é que a gente encara isso do seguinte? É muito curioso, porque Deus ele fez um sistema perfeito, né, de viver agora o evangelho. Porque você prega, você recebe o evangelho, ele te salva, aí você prega o evangelho que te salvou. E conforme você prega, você se prepara. Então, existe um papel especial para a comunhão nisso tudo, na pregação, na preparação para a crise final? Isso é necessário? O que vocês me dizem? Com certeza, com certeza. A gente não pode dar aquilo que não tem, né? Então, a comunhão tem esse papel importante na vida do cristão, né? Jesus, ele falou muito da comunhão. A vida dele foi um exemplo de comunhão, né? E nós temos que ter ele como o nosso maior exemplo, né? Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele estava ali sempre buscando o Pai em oração, na madrugada, com o estudo da palavra, né? E quando ele se preparava, ele levava a mensagem de salvação para as outras pessoas, né? Então a gente tem que ter sempre Cristo como nosso maior exemplo para essa preparação para a crise final. E aí, e hoje é fácil ter comunhão, ter Cristo como exemplo, viver com Cristo, viver apegado à palavra, à lição, estudar? A gente tá no pega lição, mas tá fácil estudar a lição todos os dias? Tá fácil ter essa conexão? Como é que tá isso aí? Não é uma tarefa fácil, mas Jesus disse que existiam muitas coisas que não seriam fáceis, mas ele falou que estaríamos conosco. Porque a preparação, ela começa diária. Eu gosto muito de um exemplo de um pastor que ele falava o seguinte: quando você anda, você não escolhe, fica dizendo para sua mente, coloca o pé direito e esquerdo. É algo natural. Então, Sim. quando nós conhecemos Cristo e permitimos que ele transforme nossa vida, automaticamente nós iremos brilhar, iremos resplandecer aquilo que está dentro de nós. Porque ninguém que conhece Jesus continua a mesma pessoa. Ele é transformado. Então, essa preparação, essa comunhão, ela é diária. É um movimento que nos chama todo dia. Quando nós estudamos a Bíblia, a lição, a oração, isso vai nos levando ao testemunho, nos vai levando à vida de missão, de proclamar e de cumprir a missão que ele nos deu para a gente, lá em Mateus 28, que é o ID. Pastor, para mim, o maior desafio, né, na minha vida cristã, e eu acredito que isso não é só comigo, com vários outros cristãos, é o fato de permanecer em Cristo. Esse, para mim, é o maior desafio, né? Você andar todo dia com Cristo. Porque ele chama a gente para isso. Sim. Né? Lá em João, ele fala, né, permanecer em mim, eu permanecer em vós. Então, esse é um desafio que deve ser travado todos os dias. Né? E como é que eu venço esse desafio? Eu tenho que buscá-lo de todo o coração, como ele mesmo diz lá, né? Buscar Deus de todo o coração. E aí a gente tem aqui a lição jovem para a gente buscar Jesus todos os dias. É isso aí. Temos a Bíblia, é claro, né? Que é nossa regra de fé. Temos aqui, a gente pode fazer um ano bíblico, estudar lição, estudar Espírito e Profecia, orar, né? Não podemos deixar de orar, porque é isso que vai sustentar também a nossa vida espiritual. Então, é um desafio? Mas temos meios às nossas mãos que Deus deu de antemão para nós, nos preparar para que a gente consiga, de alguma forma, estar unido com Ele e permanecendo nele. Completando o Léo, eu gosto muito do que ele falou, né? João 15 vai dizendo, permanecer em mim. E até que eu falo muito pessoal lá da missão, que é o verso que me acompanha nesse ano em missão. Que foi o que, quando eu comecei o treinamento, o verso que eu abri a Bíblia, Jesus disse, permanecer em mim e eu farei grandes coisas se você permanecer. Então, se nós permanecermos em Cristo, nós iremos produzir frutos. Mas não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome dele seja glorificado através de nós. E tem mais. Verdade. Posso falar? Pode ir, vai lá, manda bala. E Tô tem- gostando de vocês aqui, o negócio tá animado. É assim que tem que ser, vai lá. E tem mais, pastor. A gente está trazendo aqui um tema agora de preparação. Né? E eu quero aqui, é claro, puxar a sardinha aqui pro lado, né, do ano em missão. Porque eu acredito que estar em missão é estar preparado. Sim. A vida do cristão em si, ela tem que ser uma vida de serviço. Eu não consigo ver, por exemplo, uma pessoa falar assim, eu sou cristã, eu sou temente a Deus, e ela não tem uma vida de serviço. Então, estar preparado está intimamente com o serviço, com você dar, né, para Deus aquilo que você tem. Sim. Aquilo que ele te dá em primeiro lugar e depois você agora, de alguma forma, passar aquilo para as pessoas. Então, uma vida de serviço, ela está intimamente ligada, né, com a vida de preparação do cristão. E uma pessoa que não tem uma vida de serviço, eu não consigo ver um cristão nessa pessoa. Sim, e é curioso que vocês estão falando sobre a comunhão, e eu fico pensando sobre a comunhão,
Porque hoje o que mais Satanás faz é agredir as pessoas para que as pessoas não tenham tempo para estar na presença de Deus. Né? E é curioso que todo mundo quer sentir Deus, mas ninguém quer se dedicar a Deus. Esses dias eu vi um pastor falando algo muito interessante. Ele falou o seguinte: os judeus oram 3 vezes por dia ao Deus deles. Né? Vem ali os muçulmanos que oram 5 vezes por dia ao seu Deus. Vem os budistas que oram 10 vezes por dia ao seu Deus. E a pergunta que fica é: quantas vezes por dia os cristãos se remetem ao seu Deus? Porque existem outras religiões de deuses mortos que tratam seus deuses mortos como se eles estivessem vivos. E nós, os cristãos, que somos cristãos de um Deus vivo, mas que muitas vezes tratamos como se estivesse morto. E aí a gente chega ao ponto do seguinte: comunhão muitas vezes é fazer o esforço que você nunca fez para estar na presença de Deus, para você viver aquilo que você nunca viveu com o Senhor. Isso é comunhão. É aquela preparação forte para você agora ser um instrumento do Senhor, né? E quando vocês falam aqui sobre preparação, falam sobre essa comunhão, a gente percebe uma coisa nos personagens bíblicos: nenhum deles fez grandes coisas sem Deus. Todos os que abandonaram Deus se perderam pelo caminho. E todos que ficaram apegados a Deus foram fazendo grandes coisas. Como a Cleidiane disse, não por seus méritos, não por sua glória, mas para glorificarem Deus em suas vidas. Né? Então é algo que não é opcional. Comunhão não é opcional. É uma necessidade. Né? Exatamente. E essa oração, né, de alguns exemplos que você deu aí, as pessoas, não é uma oração qualquer, ela não passa ali minutos ou até segundos, né, a gente fazendo aí o contraste com os cristãos. Eles se ajoelham ali, passam momentos assim, longos. De intensa entrega, devoção, né? Ali conversando com aquele que ele acredita que é o Deus dele. Enquanto os cristãos ainda que falam assim: eu oro 3 vezes no dia. Se você for pegar, eu não estou, é claro, generalizando, colocando todo mundo nessa caixa, mas uma grande parte, se você for pegar aqueles que falam assim: eu também oro 3 vezes ao dia, mas você vai pegar, são segundos, são... Né, orações decoradas, então que não tem realmente assim o seu interior naquele momento de oração. Então é uma oração até vazia. Sim, exatamente. E agora a gente percebe uma coisa, né, pessoal? Não adianta eu ter uma experiência vazia com Deus. Eu preciso ser autêntico com Ele. Eu preciso viver o Evangelho da maneira correta, da maneira que Ele me pede. E quando a gente olha para o Apocalipse, a gente percebe que o Apocalipse ele exclui os superficiais. Porque Deus não quer aqueles que estão arranhando a casca. Deus quer aqueles que realmente se entregam e vivem com Ele, né? E isso é crucial agora para os tempos finais, até porque quando as 3 mensagens angélicas surgem e surge a interpretação, elas também revelam que surgiria um movimento profético com uma função destacada para os últimos dias, que seria a função de anunciar, o arauto que anuncia: olha, o rei está voltando. E esse é o nosso papel, né? E essa mensagem angélica, ela levanta esse movimento. E esse movimento, como nós já falamos, tem uma identidade. E agora eu pergunto a vocês, no meio dessa identidade, no meio desse papel profético, no meio desse movimento que nós julgamos que o Apocalipse revela que seria levantado, o inimigo está trabalhando contra esse movimento? Sim, porque o Apocalipse 18 vai dizer que vai ter uma união entre igreja e Estado, né? Sim. E a igreja buscará apoio do Estado para obrigar a guarda do domingo, né? O falso dia de adoração, e conseguirá. E aí entra a questão da lealdade. Porque se a gente vê nesse grande conflito entre o bem e o mal, sempre envolve lealdade e adoração. E fica nos perguntando: a nossa lealdade vai ser a Deus, obedecendo aos mandamentos que Ele diz que o sábado é o dia específico que Ele escolheu para adoração, ou se vamos obedecer aos homens, obedecendo ao domingo. E eu gosto de dizer para cada um de nós a frase seguinte, que antes importa, como diz Pedro, né? Importa obedecer a Deus que aos homens. Que se nós estivermos vivos lá, ou mas se não estivermos, mas que passamos para as próximas gerações de que é importante sim obedecer a Deus. Que isso tem que ser o nosso lema. E porque todo aquele que escolhe obedecer a Deus pode ter certeza que ele não vai se arrepender. A grande recompensa que o Senhor nos promete é a vida eterna. Muito bem colocado, Cleidiane. A grande recompensa que Deus nos oferece é a vida eterna. Essa vida eterna foi concedida pelo próprio Cristo, né? Aquele que pagou o preço por nós. E agora a gente percebe uma coisa. O mundo, quando a gente olha as mensagens angélicas, olha todo o Apocalipse, a gente percebe uma revelação da esperança e do amor de Deus por nós, né? E da esperança que Ele deixou para nós, que é a esperança de uma vida eterna com Ele um dia. E aí a gente olha para o mundo submerso em pecado, olha para o mundo perfeito que Deus oferece, e a ponte entre esses dois mundos é um ser. Isso.
É Cristo. Isso é maravilhoso, né? Isso me deixa perplexo pensar assim, cara, Cristo é aquele que liga o céu à terra e sem ele não há salvação. Então, através de Cristo, nós alcançamos essa salvação. E agora, perceba uma coisa: quando Cristo chega, hoje Cristo já morreu, já ressuscitou, já está no céu. A glória dele nos ilumina. E aí? O que vocês acham? Hoje a glória dele se revela através de nós, aqui deveria ser revelado, vai ser revelado ainda. Podemos ver relampejos do poder de Deus através de nossas vidas? O que vocês me dizem? Sim, podemos sim, pastor. A gente começa, quando a gente vai lá para o livro de Atos e a gente vê o primeiro derramamento do Espírito Santo, a gente já começa a ver ali esse Cristo, né, que o senhor acabou de falar, iluminando a terra, né, de tamanho a forma que é uma igreja poderosa. Você vê que a igreja crescia de uma forma assim que, se a gente for pegar toda a história da igreja até aqui, eu acho que não tem crescimento igual aquele. E ele ainda quer fazer isso hoje e irá fazer. Aquele pouco que ele deu ali, que ele foi derramado na igreja primitiva, continua sendo derramado ainda na vida, né, dos cristãos, para que essa mensagem, para que esse Cristo seja revelado para as pessoas. De forma ainda, como você falou, ainda um relampejo, né, algo pequeno, mas vai chegar um momento, e é isso que a gente está estudando aqui na última lição, e também na lição do trimestre toda, quando a gente vai pegar lá desde da lição 1 até aqui a 13ª, a gente vai ver que tudo gira em torno disso, né? Jesus querendo, né, trazer esperança para a humanidade e se revelar para essa humanidade. E o interessante é que Deus ele quer usar cada um de nós, né? Independente da nossa situação, né? Porque Deus ele sabe do nosso pecado, da nossa vida, de quem de fato nós somos, né? E me faz lembrar um texto, né, que é o João 15, verso 5, que Jesus diz que sem ele nós não podemos fazer nada, né? Então a gente tem que buscar a Jesus, a gente tem que estar sempre com esse pensamento, vigilantes, porque só assim a gente vai conseguir de fato mostrar essa glória para o mundo, né? Como eu tinha falado aqui, a gente não pode dar aquilo que não tem, né? E por isso que é importante essa preparação, né? Todo esse pensamento voltado para Deus, né? Apesar das distrações que o inimigo coloca em nossas vidas, mas a gente tem que manter os olhos em Cristo, né? E no que ele fez por nós. E que como o Clube dos Bravadores fala, né? Que o amor dele nos motive, né? A seguir em frente, a espalhar essa mensagem para o mundo todo, né? Eu gosto aqui de uma passagem, né? Que a Ellen White fala no livro O Grande Conflito, no capítulo 38. Ela diz que em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que eles falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. E aí fala a questão dos muitos reformadores, né, que falaram também a verdade, mas muitos não aceitam, porque a mentira muitas vezes é muito agradável ouvir aos nossos ouvidos, mas sabe que no final a mentira só leva à destruição. Muito bem colocado, Cleidiane. A gente percebe uma coisa aqui, pessoal. Todo o contraste que existe entre a mentira e a verdade demonstra a guerra que existe entre o bem e o mal. O grande conflito, né, grande pastor? conflito, né? O grande conflito, ele é claro, ele é evidente. Quando a gente começa a estudar aqui, começa a ver Espírito de profecia, a Bíblia, a lição, tudo aponta para um caos que existe, que não foi gerado por Deus, mas pelo inimigo de Deus, que se levantou contra esse Deus poderoso e Deus de amor agora. E a gente percebe uma coisa: existe uma mensagem no centro dessas 3 mensagens angélicas aí. Ellen White coloca na mensagem aos jovens que seria até a justificação pela fé. E eu gosto muito da justificação pela fé, né? A justificação pela fé é a chave agora para nós pecadores, aceitando Cristo, sermos justificados e caminharmos com esse Jesus, né? Mas agora no nosso momento hipertexto aqui, eu queria que você de casa pegasse a sua Bíblia para você entender um pouco mais sobre isso e abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, por favor. Apocalipse 18, versículo 4. Na verdade, de 1 ao 4. Por favor, eu vou ler contigo aqui. Daniel, coloca o texto aí pro pessoal aí. Diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Percebe aqui uma coisa. Vamos falar sobre justificação e depois eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa.
Somos salvos pela graça, e a gente já teve outros episódios da lição que falou sobre isso. Somos salvos pela graça, depois que fomos salvos pela graça, somos, na verdade, nesse mesmo ato conjunto, ao ser salvo, você também é justificado por Cristo. Você começa uma vida agora de santificação ao caminhar com Jesus. Jesus vai transformando você todos os dias. E agora, juntando todo esse panorama que Cristo faz na vida do cristão, o anjo de Apocalipse te grita assim: olha, caiu a Babilônia, terra do pecado, covil de demônios. Ela deu um monte de erro para um monte de gente e ela caiu. E aí ele grita assim no final: só que é o seguinte, retirem-se dela, povo meu. Que conselho é esse? O que a gente pode trazer esse conselho para os nossos jovens hoje? Porque muitos de nós estamos vivendo literalmente dentro de Babilônia. Aham. E aí o que esse conselho reflete para os nossos jovens? Ó, eu gosto do texto, pastor, de Efésios, capítulo 6, quando fala que a nossa luta não é contra seres humanos. Ali fala carne e sangue, seres humanos. Porque às vezes a gente quer brigar com o vizinho, quer brigar com a família, a gente quer brigar com pessoas. E aí Paulo é claro: olha, a sua luta não é contra seres humanos. A tua luta, e ele deixa claro ali com os termos que ele usa, a tua luta é contra um inimigo feroz, um inimigo forte. E por fim a gente sabe que ali é a serpente também, que tem Apocalipse, ali é o dragão, ali é Satanás. Sim. Então a nossa luta é contra Satanás. Aqui no capítulo 18, a gente vai ter Satanás levantando uma força com pelo menos três poderes nos últimos dias, né? Você vai ter um ecumenismo acontecendo da igreja cristã protestante, né? Que um dia lá atrás, ali no século XVI, XVII, né? Se levantou para restaurar as verdades de Deus. Agora vão se unir junto com o espiritismo nos últimos dias, e também com a igreja que a gente chama aqui da grande meretriz, né? Aquela igreja que é a grande apóstata e que a gente conhece também como a Babilônia mística, porque a gente sabe também que a Babilônia literal, que foi criada lá pelo bisneto de Noé, por exemplo, com a Torre de Babel, e depois ali onde habitou reis, né, poderosos como Nabucodonosor, Ciro, Alexandre o Grande, já não existe mais. Então, logicamente, a gente vai saber que esta Babilônia aqui, do capítulo 18 que a gente está estudando, é a Babilônia mística, né? Ou seja, esses poderes se unindo para, de alguma forma, conseguir enganar o máximo de pessoas que eles conseguirem enganar, para tirar dos braços de Deus. Até porque Deus, ele tem povo nestes lugares. É o que o capítulo fala. Eu tenho, sai dela, povo meu. Ele está chamando um povo que é dele, que está em algum lugar por aí, né? E ele agora chama: ó, sai dela, sai desse engano, né? Satanás quer te destruir, mas eu quero te salvar. Eu quero justificar a tua vida. Você pode até estar agora sendo enganado, mas eu quero que você saia daí e venha para perto de mim, porque eu tenho algo magnífico para você. E Apocalipse 18 também revela que existe um povo sincero nessas religiões. Pessoas que ainda não conhecem a verdade, mas quando elas ouviram a verdade, conhecer a verdade, esse chamado, elas ouvirão a voz do Senhor, como diz João, né? Ouvirão a voz do bom pastor e sairão e seguirá o que ele está pedindo. E esse chamado ele vai ser bem forte, bem marcante, né? Então, ali com esse acirramento, o grande conflito caminhando para o seu final, né? Nós vamos ver ali a ação do Espírito Santo tão forte quanto foi, podemos dizer, até maior, como no dia do Pentecoste, né? Então, vão ser momentos assim que todos nós vamos ter que tomar nossa decisão, né? Vai ser um momento de decisão. E por isso que aqui é dada atenção, é chamada atenção para o nosso preparo, para a nossa comunhão. Porque nós precisamos estar atentos à voz de Deus quando Ele chamar a gente, né? Então, nós devemos estar preparados, né? E Deus, Ele quer salvar todos nós, né? E nós precisamos estar atentos para esse chamado que Ele faz. Paulo, aqui na carta, pastor, aos Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 4, ele diz algo aqui interessante que tem a ver com esse chamado do povo de Deus de Babilônia, quando ele diz assim: sai dela, povo meu. Né? Um povo que esse povo não está totalmente desligado. Paulo, falando aqui para os Tessalônicos, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, né? Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, esse é o povo que Deus vai chamar. Eles não estão, ainda que estão ali participantes, de alguma forma inseridos em Babilônia, eles não estão em total trevas. Deus fala que esses são os filhos da luz. E um dia Ele vai chamar, eles vão sair
e vai revelar essa luz que ele já possui também. E aí a glória de Deus, porque vem com um anjo. Ó, primeiramente a gente vai pegar aí no primeiro texto, vai dizer que um anjo vem do trono de Deus, ou seja, está diante de Deus. E quem é que tem toda a autoridade, tanto na terra quanto no céu? Foi dito lá em Mateus capítulo 28, Jesus. Então a gente sabe que ele vem, né, pela ordem daquele que tem toda a autoridade. Sim, E ele vem para iluminar, porque aquele que tem toda a autoridade deu poder a ele para isso. sim. Muito bem colocado, Léo. E a gente percebe o seguinte aqui agora, né, meninos? Estão no meio dessa guerra. Esse anúncio que veio de um anjo que estava na presença de Deus não é um anúncio para algo que já está acontecendo. Vai chegar o momento, então, para se retirar. Mas a gente também pode aplicar o seguinte: se para você estar pronto para se retirar no momento certo, você já pode começar abrindo mão dos hábitos de Babilônia, que é isso que a gente está falando. A comunhão vai te preparando, vai te salvando, e você tem que ter consciência. Amigo, você não é babilônico, você é da cidade celestial. Então você é cidadão dos céus. Então começa a viver como cidadão dos céus. E é curioso que agora a gente é cidadão dos céus por um motivo único, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. O Cordeiro que estava morto, mas reviveu. E o Apocalipse fala sobre isso, né? Faz essa ligação na lição. O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo. Mas por que Cristo, que é considerado agora no Apocalipse o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, o rei, aquele que tem o cetro nas mãos, aquele que é o juiz, por que Cristo também é o Cordeiro? E aí? O que vocês me dizem? Pastor, interessante, eu vou voltar só um texto daquele que você falou, que está lá no capítulo 5, no verso 5. Vai chegar nesse momento, a gente sabe que tem um livro selado, e esse livro, João, ele percebe que esse livro tem que ser aberto. Sim. Não é isso que acontece? E aí ele fica ali meio desesperado. No versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse, diz assim, ó, todavia, um dos anciãos, ali a gente sabe que tinha uma quantidade de anciãos ali também, um dos anciãos me disse, não chores, né, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aqui o ancião vai dizer para ele assim, olha, tem um que venceu para abrir esses 7 livros. E ele retrata como um leão Sim. da tribo de Judá. A gente sabe que o leão é o rei da selva, Sim. tem força, então a gente imagina que é um ser com força. Mas depois que o ancião chega para João e fala assim, olha, o leão da tribo de Judá vai abrir o livro. Ele tem uma visão já no verso seguinte, e ele diz assim, ó, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, para que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora eu fico me perguntando, como é que o ancião chega para João e diz assim para João, João, não chore. O leão da tribo de Judá vai abrir o selo. Aí João olha para ver quem é o leão da tribo de Judá, e quando ele olha, ele já não vê mais o leão, ele agora vê um cordeiro. Um cordeiro. E é um contraste assim, eu acho esse contraste poderoso. Eu trouxe aqui um texto que eu anotei aqui, eu gostaria Sim. até de falar sobre isso, né? Porque ele primeiro vê ali aquele leão, mas depois é o cordeiro, né? Esse contraste indica que a vitória de Cristo, ou que Cristo obteve, não provém da força física como de um leão, mas da excelência moral, pois acima de todas as outras coisas, ele é denominado digno de abrir aqueles 7 selos do livro. Então, o que é que tem a ver o cordeiro com o leão? Não foi a força, né? Foi a vida doce de Jesus, foi o sacrifício vicário da vida dele sem pecado, né? Uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida perfeita, Isaac. Né? Então, simbolizado por um cordeiro sem mácula, em vez de qualquer demonstração de força, como seria no caso do leão, que na primeira vez que ele ouve falar quem vai abrir o livro, o ancião fala que é o leão. Né? Então ele demonstra ali depois que Então ele não foi viu pela cordeiro. força. Não foi pela força. Foi pelo amor, porque ele se fez pecado para nos dar salvação. Eu coloquei aqui uma frase que diz que se a gente colocar Cristo e o seu sacrifício como ponto central da nossa mensagem, é o segredo para nós conseguirmos cumprir a missão que foi nos dada de evangelizar o mundo, de anunciar ao mundo que o rei está voltando. Cristo como ponto central. Que bonito, meninos. Eu tô aqui maravilhado aqui com todo esse estudo, mas o pessoal já me avisou no ponto. Que nós estamos terminando aqui a lição já. Que pena, né? A gente tá aqui empolgado falando sobre o Apocalipse. Mas assim, eu tava vendo aqui na lição de sexta-feira aqui o texto que diz: quando Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença. Que recado vocês dariam como último recado para os nossos jovens nessa noite,
dessa lição 13, que está fechando aqui as 3 mensagens angélicas, o que você diz como último recado para eles essa noite? Vou começar aqui pelo Isaac. Isaac, seu Tá último certo. recado para os nossos jovens. E agora você olha direto para a câmera e fala direto com eles, Isaac. Tá bom. Eu separei aqui um texto, né, que é o texto de Abacuque, no capítulo 2, o verso 14, que diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né? Então, eu achei essa comparação muito interessante, a gente pensar na grandeza, na profundidade do mar, e vai ser dessa forma. Então, a glória do Senhor vai ser total. Né? E o interessante é que ele quer usar a mim, né, e a você também para encher a terra da glória dele. Né? Então, não importa, né? Não importa como está a sua situação hoje, tá? Não importa de onde você veio. Né? Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Né? Então, nós fomos chamados para isso. Né? E eu espero que você nunca esqueça disso também, tá certo? Muito bem colocado, Isaac. Obrigado pelo seu último recado. Cleidiane, seu último recado para os nossos jovens. Olha para aquela câmera lá e manda bala. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta, Cristo é a verdade que traz sentido para a sua vida. Então, jovem, Jesus chama cada um de nós para entregarmos e para fazermos dele o pilar de nossas decisões. Tanto do nossa forma de vestir, nossa forma de ouvir música, todas as nossas decisões, nós temos que colocar Cristo como centro. Quando nós permitimos que ele, a verdade, chegue à nossa vida, transforme, nós não seremos mais o mesmo. E ao conhecermos essa verdade, nós seremos transformados e estaremos nos preparando para o encontro com ele e para anunciar ele ao mundo e às outras pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Cleidiane, pelo seu último recado aqui. Pastor Léo, seu último recado para os nossos jovens, fala aqui com a sua câmera. Ok, pastor Gabriel. Eu vou ler o texto bíblico também, que está em Jeremias, no capítulo 51, verso 45, retratando aqui o momento lá da Babilônia literal, quando o povo de Deus tinha sido escravo durante 70 anos naquele local. E Deus ele faz o primeiro chamado a se retirar da Babilônia. Acontece lá na Babilônia literal. E diz assim, para você jovem que está aqui nos ouvindo, ele diz: sai dela, sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Esse chamado da Babilônia literal é para que eles saiam da escravidão daquele lugar onde eles estavam vivendo e volte para Jerusalém. E agora, no capítulo 18, a Babilônia literal não existe, mas Deus ele faz o mesmo chamado: sai dela, povo meu. Deus está chamando nós do tempo de hoje. Às vezes a gente cita pessoas que estão por aí em outras religiões e tudo mais, mas a gente tem que tomar essa mensagem para nós também. Né? Ele fala assim: sai dela, povo meu, agora chamando a gente para sair dessa Babilônia mística, do engano satânico que tem assolado o mundo, para que de alguma forma a gente se ache digno quando Jesus voltar, agora entrar na Jerusalém celestial. Uma vez ele chamou para voltar para Jerusalém literal, agora ele está chamando para que a gente saia da Babilônia e volte para Jerusalém celestial, que virá muito em breve a cidade santa de Deus. Muito bem colocado, pastor Léo. Deus seja louvado ali pro seu recado. Galera, meu recado para vocês é: essa cidade santa que o pastor Léo falou tá chegando, esse cordeiro que morreu e reviveu está voltando, e você tem hoje a oportunidade de se render a ele, começar uma nova vida caminhando com Jesus e vivendo aqui na terra, mas mirando na eternidade. Que Deus te abençoe, foi uma lição maravilhosa. Vejo você semana que vem no nosso Pega a Lição já do próximo trimestre, né? Terceiro trimestre do ano de 2023, mas antes da gente terminar, vamos para a nossa oração. Cleidiane, ora pra gente? Ok, oremos. Querido Deus, somos gratos por estudar a Tua Palavra, gratos porque na Tua Palavra nós encontramos a luz que ilumina o nosso caminho. Nós encontramos palavras de conforto para nos guiar cada dia das nossas decisões. Abençoa cada jovem que está ouvindo esse podcast, que está vendo, que eles possam cada dia fazer da Tua Palavra o guia que ilumina a vida deles, que eles possam preparar, Senhor, para morar contigo. Que eles possam permitir que a verdade que é Tu os liberte e os prepare para morar contigo na Canaã celestial, o qual Tu prometeste que em breve voltaria para nos buscar. Amém. É isso que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cleidiane. Obrigado, meninos. E obrigado você que está em casa. Você já sabe, nosso encontro é semanal, todo sábado às 3 da tarde, aqui no Pega a Lição. Te vejo semana que vem. Um grande abraço. Valeu!